Daí, pessoal, mais uma resolução. O polinômio p de x igual a x na quarta potência menos 3x elevado ao cubo menos 7x ao quadrado mais 15x mais 18 tem raiz dupla igual a 3. A soma dos quadrados das outras raízes é... Bom, aqui eu tenho então um polinômio, ele é de quarto grau, né? O maior grau do x aqui, ó, x na quarta potência. Ele é quarto grau e, portanto, ele tem 4 raízes. Ok, duas dessas raízes já foram dadas. Como que duas raízes já foram dadas? Bom, ele falou que uma raiz dupla é igual a 3. O que significa que existe uma raiz dupla igual a 3? Significa que eu tenho um x1, que é igual a 3, uma raiz é igual a 3, e um x2, uma segunda raiz, também é igual a 3. Eu tenho duas raízes iguais a 3. É isso que significa raiz dupla igual a 3. Então, esse polinômio do quarto grau, ele tem 4 raízes e duas delas são conhecidas. Ok. E aí eu preciso encontrar a soma dos quadrados das outras duas. Ou seja, eu preciso encontrar aqui, ó, a terceira raiz, que eu vou chamar de x3, e a quarta raiz, que eu vou chamar de x4. Então, essas raízes eu não sei. Ok, como que eu vou proceder? Um formato bastante interessante, bastante útil nesta resolução é a aplicação do dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, que vai baixando o grau do polinômio na medida que tu vai conhecendo raiz. Então, cada raiz conhecida baixa o grau uma vez. Como eu conheço duas raízes, eu vou baixar o grau desse polinômio duas vezes. Vou baixar de 4 para 3 e vou baixar novamente de 3 para 2 e vou ficar com uma equação do segundo grau. Então, esse vai ser o procedimento para esta questão aqui. Vou te mostrar como funciona o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Tu vai fazer duas linhas aqui, ó, paralelas horizontais. E uma linha vertical deslocada para a esquerda. Então, esse aqui é o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, a gaiolinha do Brillouin-Ruffini. Neste espaço aqui, ó, eu coloco a raiz conhecida. Eu vou preencher com a raiz, e a raiz conhecida aí, ela é igual a 3. E esse espaço aqui em cima, eu coloco os coeficientes do polinômio na forma completa e ordenada. Então, vou colocar os coeficientes do polinômio. Aqui é 1 x na 4. Aí depois eu tenho aqui, ó, menos 3. Depois eu tenho menos 7. Depois eu tenho mais 15. Ou simplesmente 15. E aí depois eu tenho 18. Então, aqui eu tenho os coeficientes do polinômio. E agora eu vou fazer o procedimento. Eu vou baixar o primeiro coeficiente aqui, eu sempre repito, ele sempre baixa, 1. E aí eu vou fazer um movimento para cá, ó, no dispositivo de Brillouin-Ruffini, é sempre multiplicação. E depois, na volta com o coeficiente, eu vou operar os sinais. Aí vou somar ou diminuir, depende da regra de sinal. Então, vou te mostrar como que isso funciona. Para cá, 1 vezes 3 é 3. Aí 3 vem para cá e opera. Ó. 3 menos 3 é 0. Então, 1 vezes 3, 3. 3 menos 3 é 0. Então, abaixo do menos 3 vai o 0. Eu repito esse procedimento. 0 vezes 3 dá 0. Aí 0 com menos 7. 0 com menos 7, menos 7. Repito o processo. Menos 7 vezes 3, menos 21. Menos 21 com mais 15, menos 21 com mais 15, isso resulta menos 6. Então, aqui vai me dar menos 6. E agora, por fim, de novo, menos 6 vezes o 3, que dá menos 18. E aí, menos 18 eu opero aqui, ó, com mais 18 e vai dar 0. E sempre dá 0 quando a raiz é confirmada. Olha só, deu 0, confirmando que realmente esse 3 é uma raiz do polinômio. Então, fechou 0 lá no final. Bom, então já usei uma raiz. Aqui eu tenho um polinômio em quarto grau. Aqui agora eu baixei para terceiro grau.
Como eu conheço uma outra raiz, eu vou reaplicar o Briot-Ruffini para outra raiz, que por coincidência também é 3, né? Por coincidência é 3, porque 3 é uma raiz dupla. Se fosse uma outra raiz, se fosse uma raiz igual a 3 e outra igual a 4, por exemplo, aí eu punho aqui, ó, 4. Então depende da raiz. Nesse caso é a mesma porque a raiz é dupla. 3. Lembra, baixa o primeiro coeficiente, e aí opera, ó, 1 vezes 3 é 3, aí 3 com o 0. 3 com o 0 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 7. 9 menos 7 é 2. Agora, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, abaixo do menos 6 dá 0, que é o que eu queria. Lembra, né? Que o último dá 0 confirma a raiz. E aí, esses coeficientes são do segundo grau. Se isso aqui são coeficientes do segundo grau, isso aqui, ó, é 1x ao quadrado. Isso aqui é 3, então mais 3x. E aqui mais 2. Igual, aqui resulta x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Agora por soma e produto. A soma é menos 3. O produto é igual a 2. Aí eu tenho os dois x aqui, né? x1, x2, na realidade eu vou chamar de x3 e x4. Porque são as raízes que estão faltando aqui, ó. Então, dois números que multiplicam 2 e quando somam dá menos 3. Como o produto ele é positivo, são raízes de mesmo sinal. Para somar menos 3, as duas devem ser negativas. Então, eu tenho menos 2 e menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E menos 2 com menos 1 soma menos 3. Então, as raízes menos 2 e menos 1. Agora eu completei as 4 raízes. E o que ele pede aí? Ele pede a soma dos quadrados das outras raízes, das outras duas. Então, ele pede 2 ao quadrado, ou ainda menos 2 ao quadrado de uma, somado com o quadrado da outra, menos 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Essa é a soma dos quadrados, alternativa E. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.